A noite caiu como um véu pesado, e o silêncio sobre a cripta do rei parecia tão denso que mesmo o uivo distante do vento se tornava íntimo e proibido. O cheiro frio de pedra molhada e musgo preenchia o ar, contrastando com o aroma metálico que veio de longe, como se um coração tivesse começado a sangrar sobre as lajes. Lyra ouviu primeiro o sopro baixo da lua, depois o sopro menor de tantos lobos reunidos, um coro que fez suas entranhas estremecerem. Ela virou o rosto, o cabelo branco caindo sobre as costas como neve antiga, a pele pálida cintilando sob a luz pálida, os olhos cor de tempestade ampliando cada sombra. Havia algo naquele silêncio que parecia perguntar se ela tinha pertencimento. A resposta veio em uma nota aguda, um uivo que subiu da cripta e se espatifou contra as árvores. 32 vozes, ou talvez 28, ecoaram como aprovação e receio. Lyra sabia o que aquilo significava, e ainda assim, quando o primeiro corvo de pedra cedeu com um estalo seco e a terra gemeu, ela quase recuou. Poderia ter seguido seu caminho, como sempre fizera, evitar problemas e manter-se invisível. Mas ouviu um miado de vida, fraco e cheio de dor, vindo de baixo. O som era de um filhote ou de algo tão pequeno que lembrava que a fragilidade existia mesmo nas tumbas dos reis. Ela não hesitou. Aquela escolha simples e desesperada começava ali. Ela não sabia, naquela hora, que os uivos que se ergueram escolheriam não apenas um destino, mas um título que ninguém, naquela comunidade, havia se atrevido a pronunciar em voz alta. Lyra nasceu marcada. Sua pele pálida, o cabelo que mais parecia espuma do mar nas noites de neve e a mancha em forma de lua crescente junto à clavícula tornaram-na objeto de sussurros desde que lembrava. Criança, aprendera a esconder o olhar para evitar que lhe apontassem, a falar baixo para que seus olhos não registrassem o desprezo. Sua mãe morreu quando tinha 6 anos, vítima de uma febre que os curandeiros da aldeia não souberam tratar. Foram meses de memórias fragmentadas, o cheiro de ervas e tentativas que falhavam, e a sensação de que sua vida era um peso que se tornava um fardo alheio. O pai, um homem de consciência dura chamado Mile, tentou proteger o pouco que restara dela, mas após o segundo inverno sumiu sem deixar rastro. O que restou foi Lyra e a habilidade que aprendera sozinha, tocando folhas e ossos enquanto costurava feridas nos animais que encontrava. Uma intuição que fazia o corpo dos outros doer como se fosse dela, um dom que ela não ousava nomear. Crescera entre vilarejos, cuidando de garras quebradas e cortes, sendo chamada de estrangeira por crianças que imitavam a crueldade dos adultos. Aos 15 anos, um episódio marcou sua vida com precisão cortante. Salvou uma camponesa em trabalho de parto com uma mistura de compressas e pressa, mas ouviu o conselho do curandeiro Thorin, que disse baixinho que Lyra nunca seria parte de um lar, que suas mãos curavam porque ninguém precisaria delas para amar. Essas palavras ficaram como uma agulha no peito, empurrando-a para longe. Nos anos seguintes, Lyra viveu como errante, aprendendo ervas com a anciã Edda, recebendo abrigo ocasionalmente na estalagem de Joren e dividindo histórias com Cel, um jovem que sonhava com o mar aberto. O passado moldara sua escolha de não se apegar, mas também a empurrou para aquilo que ninguém via. Ela tinha um Life Waver, um dom raro que permitia costurar a vida de um ao custo da própria energia vital. Era perigoso, proibido em muitos conselhos, e por isso ela o escondia até de si mesma. Mesmo assim, quando ouviu o filhote gemer por baixo da laje, tudo da sua vida anterior tornou-se a linha que a puxava para frente. O filhote estava preso entre pedras antigas, pelo branco manchado de terra e sangue, a respiração ofegante como se a própria lua tivesse sufocado seus pulmões. Lyra rastejou sobre a abertura estreita, sentindo cada grão de pó na língua, o gosto ácido de pedra molhada no paladar, o corpo tenso e o coração martelando contra as costelas. Ao tocar o pelo sujo, sentiu a dor como um segundo coração, e o dom respondeu com uma onda que a deixou tonta. A vida do pequeno pulsava como uma chama vacilante. Quando ergueu o rosto, viu sombras se moverem como um predador coletivo. Havia jovens do Pack dos Guardiões, rostos rudes e olhos que julgavam, e entre eles, vozes em tom de troça. Hakon, que ria alto, Mira com os dentes cerrados, Dalen, que observava atento, e um homem de cata que Lyra reconheceu por pertencer à linhagem dos lugarejos próximos, Jori. Eles não haviam vindo apenas por curiosidade.
Tinham chegado para provar algo, para mostrar que mesmo nas tumbas do rei as regras sociais se mantinham. Um deles falou com desprezo. Pela lua, veja, uma ômega solitária brincando de heroína. Outro, Hakon, chutou a laje com o pé, criando rachaduras que espalhavam o pó. Lyra sentiu a raiva subir como fogo na garganta. A escolha se tornou clara. Fugir significaria aceitar a morte do filhote e mais um selo de desprezo sobre si mesma. Lutar era perigoso e, na melhor das hipóteses, deixaria cicatrizes que ninguém notaria. Ela decidiu tocar. Primeiro diálogo simples aconteceu ali, entre pedras e ares úmidos. Saiam daqui, disse ela, voz firme apesar do medo. Hakon riu. E quem manda em ti? O chão manda, respondeu ela, apertando a compressa entre as mãos. Se vocês quiserem se regozijar, vão ao celeiro, não à cripta. Jori avançou com sarcasmo. Uma ômega nos dando ordens, isso eu quero ver. Antes que o primeiro soco tocasse, algo mudou. Um uivo alto cortou a noite, e 28 sombras surgiram do limite das árvores, olhos brilhando, pelagens eriçadas, os corpos rangendo como cordas de um instrumento antigo. A vigilância do PEC foi rígida. Foi cruel nos primeiros minutos. Lobos patrulheiros cercaram-nos como correntes de pedra, e uma voz baixa, pertencente a quem comandava o grupo, ordenou silêncio. Foi Kael quem apareceu primeiro, não com o passo de um rei afável, mas com o peso de um alfa que carregava as expectativas de uma linhagem. A presença dele fez a lua parecer menor. Lyra sentiu a energia do PEC como um sopro coletivo que inspecionava seu corpo e sua intenção. O que acontece aqui? Perguntou Kael, a voz rouca e firme. Hakon se defendeu com palavras cortantes. Nada demais, Alfa, só um bocó tentando impressionar uma ômega. Kael olhou para Lyra e algo antigo, primitivo, reconheceu-a. Não somente a marca e a palidez, mas a assinatura do Life Waver que vibrava em frequências que apenas os de sangue real e curandeiros sentiam. Tirem-se do caminho, disse ele, e sua ordem era tanto silêncio quanto decisão. Em seguida, um diálogo tenso se desenrolou entre jovens e autoridade, com Hakon a desafiar, Mira a recuar, Jori murmurando desculpas. Lyra, com o filhote encolhido no colo, respirou fundo e murmurou. Ele precisa sair daqui agora. Kael assentiu, e 2 guardiões se moveram para erguer a laje com mãos firmes, o som do rangido das correntes misturando-se ao batimento do coração de Lyra. Quando o filhote veio à luz, mostrou uma marca que fez o peito dela gelar. Uma pinha pequena tatuada no ombro, uma insígnia do Rei Lobo, o que significava que aquela cria carregava sangue real. O presente e o perigo convergiam com violência renovada. A luta que seguiu foi física e moral. Hakon guardou a própria honra como se fosse ferro e investiu, empurrando Lyra contra a parede fria das criptas. Ela sentiu o punho dele bater na costela, a respiração falhando e a dor espalhando-se como tinta quente. Você só quer atenção, ele cuspiu, e por um instante a chama do desespero tentou apagar a chama de cuidado em seus olhos. Lyra respondeu com a calma que aprendera em noites de vigília. Eu quero que ele viva. Ouvem gritos, ordens curtas dos guardiões, e Kael, que permanecia imóvel como um pilar, finalmente deu a palavra que soou quase como um decreto. Isso ficará resolvido. Agora. A cena teve 8 trocas de fala rápidas, entre acusações e pedidos de calma, cada uma aumentando a tensão. Ele é filhote de rei, disse uma voz de mulher. É da curandeia da cidade, chegada com Thorin e Joren, que trouxeram panos e soluções. Se é verdade, então não podemos deixá-lo morrer aqui. E se for brincadeira, replicou Hakon, vamos expulsar a ômega e seguir em frente. Kael cortou. Pela ordem do PEC, ninguém tocará na cria, e ninguém tocará na ômega, até que eu decida. O ar ficou pesado, o chão vibrou com a entrada de outros lobos, e Lyra sentiu o peso de olhares que a julgavam, olhares que ela havia aprendido a temer desde a infância. Um momento de tensão tomou o espaço por parágrafos completos, lembrando memórias de abandono, o medo de que seu gesto altruísta fosse deturpado como provocação. Ela poderia ceder, poderia deixar o filhote para que a política do PEC o resolvesse.
Em vez disso, apertou o pequeno em seus braços e fez o que sempre fizera em privado, preparar uma infusão que acalmava o corpo e afinava o sopro da vida. O uso do Life Waver foi uma escolha que doeu com uma precisão que nenhuma palavra pode suavizar. Lyra respirou fundo, sentindo a linha tênue entre dar e perder, e abriu o fluxo de seu dom. A sensação foi como se suas veias fossem raízes arrancadas de uma árvore viva, e cada fio de energia que passou para o filhote tirou dela o calor da pele, a cor do rosto, até que tudo se tornou frio e claro. Ela ouviu cada batida do mini coração como se fosse uma campainha em sua cabeça, e a dor veio em ondas, uma a uma, até que a visão se estreitou e ela precisou agarrar-se a algo firme. Você não pode, sussurrou Thorin, mãos trêmulas, isso é proibido. Se eu não fizer agora, respondeu Lyra, voz fina e corajosa, ele morre. A transferência foi descrita com detalhes sensoriais intensos, o gosto de cobre na língua, o odor de ervas queimadas, o tato de peles quentes esfregando contra sua pele cada vez mais pálida. Seus dedos caíram e por um instante todos tiveram a sensação de assistir a um sacrifício antigo. Quando o filhote inalou de novo, limpo e choroso, a reação do Peck foi imediata e contraditória. Um murmúrio de reverência correu pelos ombros, seguido de mentes calculando as implicações. Ela sentiu o corpo pesar e por um par de segundos acreditou que entregara demasiado. A técnica da cura em si exigiu uma explicação simples que confortasse os curandeiros e os guias. O Life Waver age como uma ponte, tecendo a energia vital de quem doa com a criação de células novas, mas custa ao doador uma extensão proporcional de sua vitalidade. É um processo que pode ser reversível com apoio adequado, mas quando usado impulsivamente, pode deixar marcas permanentes no doador. Essa explicação dita em 3 linhas por Edda acalmou os anúncios imediatos e deu aos presentes um mapa para agir. Logo após o sacrifício, a cripta transformou-se em tribunal e santuário ao mesmo tempo. Kyle, que observou tudo com olhos que conheciam regras e exceções, aproximou-se de Lyra e encostou a palma no próprio peito num gesto ancestral para reconhecer a coragem. Você não precisava se expor por algo que nos toca a todos, disse ele, voz baixa. Ela olhou para ele, sentindo uma corrente estranha que lhe apertava o peito, uma sensação que os livros antigos chamavam de mate e que o Peck via com misto de medo e esperança. Ele estava morrendo, respondeu ela, sincera, alguém tinha de fazer. Entre as vozes que se aproximaram para tocar o filhote estavam Thorin, Edda, Mael, que reaparecera de repente. Com olhos cheios de culpa contida, Joren, que limpou o sangue das mãos, Cel, que fez um gesto de apoio, e Hakon, que, mais calado, veio com uma nova compreensão. Kael pediu que a levassem ao palácio para curas de observação, mas antes pronunciou uma coisa que ninguém esperava. Os ancestrais testaram nossa escolha esta noite. Os 28 uivos não são apenas um júbilo, são um selo. Vocês que testemunharam, chamem esta ômega por seu nome em honra. O murmurinho cresceu e alguém gritou desde o fundo que os uivos das 28 matilhas próximas ecoaram novamente, respondendo como se uma decisão coletiva fosse tomada. Foi nesse momento que o Maid Bond começou a registrar uma afinidade tênue entre Lyra e Kael, uma ligação que a selvageria e a política do Peck sabiam reconhecer como início de algo maior. Os dias seguintes foram um turbilhão de cuidado e tensão política. No palácio, canham velus e odores diferentes da cripta, panos limpos e ervas preparadas por Edda, Thorin e Mael. Havia discussões sobre o estatuto da criança que poderia ser filhote de rei, sobre as implicações de um ômega ter exposto seu dom em público, e uma história secreta que sussurrava sobre linhagens que se misturavam em tempos de guerra. Lyra recebeu atenção médica e curiosa, olhares que iam do reconhecimento ao julgamento. O treinamento sobre o dom começou de imediato. Kael insistiu que ela trabalhasse com os curandeiros, não escondida, para aprender a dosar sua energia, para evitar que a generosidade se tornasse punhal. Em conversas longas, Edda guiou a prática e Thorin ensinou os limites. A interação tinha a densidade de diálogos ricos, com pelo menos 8 trocas por sessão principal de ensino, onde perguntas e respostas conduziam à compreensão. Como você sente? Perguntou Edda numa tarde de neblina. Como um aperto, disse Lyra.
E quando você tece a vida, Thorin quis saber, o que deixa você? Cansaço, completou Lyra, uma sombra que me segue por horas. Então devemos aprender a dividir a carga, afirmou Kael, e o debate prosseguiu. As descrições sensoriais das sessões eram ricas, o cheiro de óleo de lavanda que acalmava, o som de panos estalando quando mãos se moviam, o gosto amargo de tônicos que Lyra precisava administrar, o tato de peles macias que envolviam o filhote para manter seu calor, e a visão constante de luzes tremelucentes que marcavam a presença do Dom. Havia também reações políticas. Cel servia como mensageiro entre vilarejos, Joren cuidava da logística de suprimentos, Mael lutava com remorsos e tentava reconectar-se com a filha, Hakon tentava reconstruir sua honra, e Dalen observava como um juiz informal. Um episódio tenso aconteceu quando um conselheiro do PEC sugeriu que a presença de um Lifewaver entre nós era uma ameaça se explorada pelos rivais. A discussão durou horas, com Lyra no centro, como objeto e agente, e a decisão final repousou nas palavras de Kael que, com uma calma precisa, declarou que o PEC protegeria quem escolhia se proteger, e que a coragem merecia um reconhecimento público. O processo de cura estendeu-se depois de semanas e foi coletivo. O filhote, que chamaram de Soren, recebeu nomes e cuidados que uniram aldeias e palácio. A recuperação envolveu rituais antigos, executados por Edda e Thorin, que explicaram em termos claros para tranquilizar a corte. Primeiro limpamos a ferida com água fervida e ervas antissépticas, depois sedamos com camomila e raiz de prata, e então tecemos a energia com cantos que alinham o fluxo do Lifewaver sem esgotar o doador. Esse procedimento técnico ocupou cerca de 300 caracteres em explicação durante uma sessão, o que ajudou a dar credibilidade e diminuir o medo. Lyra, frágil ainda, aprendeu a modular sua doação, a não se esgotar completamente, e com a ajuda de Mael e Edda, começou a recuperar cor e presença. O vínculo entre ela e Soren cresceu rápido. Ele já procurava seu calor com olhos confiantes, e ela respondia com uma paciência que parecia curar também suas feridas antigas. Kael esteve presente em muitas das noites, sentado próximo, falando pouco, mas com gestos que indicavam cuidado. Trazia mantas quentes, pedia relatos médicos e, em silêncio, deixava seu braço rente ao dela, como um aviso antigo de proteção. Entre eles, o match bond se aprofundava, sem pressas, mais por trocas silenciosas de presença do que por palavras. Um momento de tensão, quando uma delegação rival visitou e questionou a legitimidade do filhote, levou a um confronto que durou 2 noites e foi dividido em 2 parágrafos, com memórias de guerras passadas ativadas pela ameaça de usurpação. Lyra sentiu medo, mas também uma determinação nova de não ser apenas peça de jogo, e Kael, que aprendeu a medir o peso de sua coroa com atos, prometeu protegê-la publicamente. O palácio transformou-se lentamente em lar. Lyra foi recebida por uma pequena corte de nomes que a apoiavam. Edda, a curandeira, Thorin, o médico, Mael, o pai redescoberto, Joren, o ajudante diligente, Cel, o amigo mensageiro, Hakon, o rival que aprendeu respeito, e Dalen, o juiz que mantinha a ordem. Cada um teve ações específicas. Edda ensinou técnicas perdidas de bandagem, Thorin fez poções para repor energia, Mael pediu perdão em silêncio, Joren trouxe notícias externas, Cel organizou treinos, e Hakon treinou defesa física ao lado de Dalen. A rotina ganhou ternura em pequenas coisas. Lyra costurando uma capa para Soren com fios que tinham lembranças da infância. Kael observando a costura com olhos que aprendiam a suavidade. Edda contando histórias de rituais lunares para acalmar o filhote. A integração da Ômega na comunidade não anulou sua agência. Ela continuava decidindo onde ir, quem ensinar e quando doar energia. Em sessões de ensino, o diálogo entre ela e os curandeiros atingia a marca de 8 a 10 trocas por encontro, reflexo de um aprendizado mútuo e respeitoso. A dinâmica romântica com Kael se desenvolveu com cuidado, consentimento e escolhas claras. Ele ofereceu proteção, não ordens. Ela ofereceu companhia, não submissão. O PEC observou e, aos poucos, o medo transformou-se em aceitação. O Lifewaver de Lyra, antes visto como arma ou maldição, passou a ser visto como legado quando ela iniciou aulas sobre seu manejo, convocando jovens e velhos para aprender sobre limites, consentimento e cura compartilhada.
A velha tradição de manter tais técnicas em segredo cedeu espaço às novas necessidades de uma comunidade que precisava cuidar de todos. O epílogo abre com a primeira lua após os eventos, um mês depois. Um mês depois, Lyra já caminhava pelos corredores do palácio com passos que não tremiam mais ao ser vista. Soren, menor e mais forte, corria pelos jardins e uivava inventando melodias, e os guardiões riam ao verem o pequeno desafiar o mundo. Havia uma cerimônia simples, sem luxo, onde Kael aproximou-se e reconheceu a coragem dela em frente ao Peck, não como uma posse, mas como um título de honra. O povo presente bateu palmas e uivos, e Lyra sentiu pela primeira vez a sensação doce de pertencimento, uma cola que unia suas memórias fragmentadas. 3 meses depois, as lições estruturadas sobre Lifewaver estavam em curso. Lyra liderava as salas onde Eda e Thorin assistiam, jovens aprendiam a modular energia e Mael trabalhava como sucursal de apoio emocional. O palácio recebia visitas de curandeiros de além das fronteiras, ansiosos por aprender a técnica que antes fora proibida. A reputação do Peck melhorou, aldeias enviavam agradecimentos e ofertas de suprimentos, e antigos inimigos se tornaram aliados cautelosos. Hakon, agora transformado por respeito e vergonha de seus atos, pediu que Lyra aceitasse-o como um guardião, não por exigência, mas por devoção. 6 meses depois, o legado começava a aparecer em pequenas vidas. Soren mostrou sinais de liderança, já curioso sobre mapas e trilhas, e a linhagem do rei parecia mais segura. Lyra havia recuperado quase toda a vitalidade perdida, mas mantinha marcas sutis que lembravam o sacrifício. A comunidade havia adotado um ritual novo, onde, em noites de lua, os jovens teciam votos de cuidado mútuo e a prática do Lifewaver era usada apenas com consentimento e acompanhamento. O Peck aplaudiu quando Lyra foi chamada de soberana oculta em uma celebração noturna, não porque queria tomar a coroa de Kael, mas porque havia assumido um papel vital, uma ponte entre curas antigas e futuro. O epílogo termina com a imagem de Lyra, Kael e Soren de mãos dadas sob a lua e a promessa murmurada por todos, que o sacrifício virara semente e que a verdade da noite permaneceria como lição. Se esta cena apertou seu peito, eu sei que você está sentindo a vontade de proteger o que é frágil. Diga nos comentários o que você teria feito no lugar de Lyra. Comece sua resposta com "Eu teria para que a leitura fique mais fácil para todos". Compartilhar sua resposta ajuda a comunidade a entender diferentes perspectivas e nos inspira a criar mais histórias sobre coragem e redenção. Agora volte à história, porque ainda há vozes que uivam e decisões por vencer. Vir. A conclusão não fecha como um ponto final, mas como um selo aberto. Lyra deu tudo o que tinha naquela noite por um filhote e em troca recebeu muito mais do que esperava. Não só a gratidão imediata, mas um lugar entre os vivos e um papel que transcende títulos. O Peck respirou novo ar ao permitir que uma ômega curasse em público, e as tradições reescreveram-se pouco a pouco. A lição que fica é clara. Sacrifício não é perda estéril, é escolha que gera laços. A verdade da noite mostrou que quando 28 lobos uivaram na tumba, não era apenas a memória do rei que ecoava, era a promessa de cuidar uns dos outros renovada. Se esta história tocou seu coração, conte nos comentários o que você sentiu e inscreva se quiser ouvir mais contos que celebram coragem, cura e famílias formadas por escolhas. Quando a lua subir, que sua voz se junte ao uivo e nos lembre que o maior legado é amar.